Bom, bom, essa é a quarta mensagem da série As Sete Cartas às Igrejas da Ásia, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Essa é a quarta mensagem, e essa carta que nós iremos agora abordar é a carta enviada à igreja de Tiatira. Já trouxemos aqui uma mensagem sobre a carta endereçada a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo e agora a Tiatira. O texto é Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 19, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas coisas eu tenho contra ti, que deixastes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem ou para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que eu a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Verso 23, e destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda, a mente e o coração, e darei a cada um segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Porém, o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. E o verso 29, com aquela famosa exortação: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que nós veremos nessa carta serão basicamente 5 pontos que eu quero aqui trazer para vocês. Primeiro, seguindo o padrão das outras cartas, Jesus se apresenta à igreja de Tiatira, como aquele que escreveu a carta. Segundo, Jesus diz conhecer e elogia a sua igreja. Terceiro, vemos aqui a repreensão de Jesus a esta igreja. Quarto, a personagem Jezabel. Quinto, os juízos anunciados por Jesus a esta igreja. E por último, a promessa. Seguindo o padrão de todas as cartas endereçadas às outras igrejas, então, Jesus começa se apresentando. E ele se apresenta aqui, como diz no verso de número 18, como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze reluzente ou ao latão reluzente. Como o eterno Filho de Deus, é claro que nada escapa do olhar de Cristo. O termo olhos como chama de fogo indica justamente isso, o olhar penetrante de Cristo, que tudo vê, até os lugares mais profundos da alma humana. Seus pés como latão reluzente ou como bronze reluzente simbolizam sua força, sua estabilidade, julgamento, firmeza. Bronze fundido é resistente, indicando que ele é inabalável e justo em suas ações. Na sequência, então Jesus diz conhecer e elogiar a sua igreja. Versículo 19 diz que Jesus conhece as obras, o amor, a fé, o serviço e a perseverança daquela igreja. E destaca uma coisa, que a igreja agora estava fazendo mais do que no princípio. Ele destaca aqui que as obras da igreja agora eram mais numerosas do que as do princípio. Chegamos após elogiar e declarar conhecer a sua igreja. Então,
Cristo ele traz uma repreensão sobre a igreja. Verso 20 diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixastes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Veja, se por um lado Cristo elogia a igreja de Tiatira por sua fé, pelo seu amor, pela sua perseverança, pelo outro lado, Cristo repreende, apontando um problema sério dentro daquela comunidade. Tiatira estava sendo negligente em combater certas práticas e costumes pagãos que estavam sendo introduzidos naquela comunidade. E aqui nós temos uma referência a uma personagem chamada Jezabel. E nós iremos então analisar esse quarto ponto, né? Quem era essa tal Jezabel? É justamente nesse contexto, né, que surgiu essa personagem, né, que se autodeclarava profetisa, né? Ela estava ensinando, né, ou seduzindo os crentes de Tiatira a comerem dos banquetes sacrificados aos ídolos e a praticarem prostituição. Ela pregava que os cristãos tinham que conhecer as coisas profundas de Satanás, como diz no verso 24. E aqui há duas interpretações possíveis, né, da possível identidade dessa Jezabel. Primeiro, alguns estudiosos entendem que havia de fato uma mulher influente naquela comunidade cristã, provavelmente uma líder ou profetisa, né, que pregava práticas sincréticas, misturando fé cristã com idolatria e imoralidade. O nome Jezabel poderia não ser o nome dela de verdade, mas um apelido dado, né, pelo autor do Apocalipse para compará-la àquela famosa rainha Jezabel do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, conhecida por seduzir Israel ou por levar Israel à idolatria. A segunda interpretação possível, né, que outros estudiosos entendem, é que Jezabel não se refere aqui a uma pessoa específica, mas simboliza um espírito ou um movimento de corrupção dentro daquela igreja, representado pelos falsos ensinos que levavam os cristãos a comprometerem a sua fé. Assim como Jezabel, a rainha do Antigo Testamento, se tornou um símbolo da idolatria e perversão espiritual, aqui seria uma referência simbólica para alertar sobre qualquer influência semelhante. Jesus repreende sua igreja por tolerar, né, e ser conivente, né, a essas doutrinas que estavam sendo impostas por essa tal Jezabel. Percebam que em meio à repreensão, Cristo deixa claro que havia manifestado a sua longanimidade, havia dado tempo, diz o texto, para que aquela mulher se arrependesse, mas não houve arrependimento. Chegamos aqui então ao ponto, né, dos juízos anunciados a Tiatira, né, pela falta de arrependimento. Versículos 22 e 23 diz: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas, né, a mente e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Tanto Jezabel como os que, né, adulteraram com ela, pecaram com ela, como também seus filhos sofreriam com os juízos de Deus. E aqui há uma séria, né, advertência, há um sério alerta de Cristo a todas as igrejas. Tiatira seria usada como exemplo para as demais igrejas de que nada foge do conhecimento de Cristo e de que cada um seria retribuído conforme as suas obras. Por último, chegamos à promessa feita a essa igreja. O verso de número 27 diz, né, verso 26 e 27, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, né, e com vara de ferro as regerá, né, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também
recebi de meu Pai. Cristo, ou a carta então, a igreja de Tiatira termina, com a promessa de que os crentes que guardarem os seus mandamentos, reinarão com ele e participarão do seu reinado eterno. E a carta então à igreja de Tiatira termina com a famosa frase, a urgente frase, a exortação que encontramos em todas as cartas no verso 29. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom, vemos que a igreja de Tiatira foi elogiada por Jesus, por seu amor, pela sua fé, pelo seu serviço. Era uma comunidade que crescia, que fazia o bem e perseverava, mas ao mesmo tempo tinha uma fraqueza grave, tolerava o pecado e deixava que falsos ensinos corrompessem a vida espiritual dos seus membros. Isso nos mostra algo importante. Boas obras não substituem a santidade. Podemos estar envolvidos em muitos ministérios, ajudar pessoas, evangelizar e servir, mas se permitirmos que a palavra seja diluída e que o pecado se torne normal, estaremos comprometendo a nossa fidelidade a Cristo. Como igreja, precisamos constantemente nos policiarmos, jamais negociarmos nossa fé. Estamos em uma guerra e precisamos estar revestidos das armaduras de Deus para vencermos as astutas ciladas do diabo, como está escrito em Efésios capítulo 6. A promessa para os fiéis de Tiatira foi clara: autoridade com Cristo e a estrela da manhã. Isso nos lembra que a recompensa final não é aqui, mas na eternidade. O chamado é para permanecermos firmes sem negociarmos os nossos princípios. E eu termino dizendo, ou citando 2 Coríntios capítulo 10, verso 4.